Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu me chamo Natália, sou médica criadora do canal Doutor Ensina. E o tema da videoaula de hoje é tipos de prevenção. Você sabia que existe mais de um tipo de prevenção? Você conhece os tipos de prevenção? Fica ligado que nessa videoaula eu vou te mostrar quais são os tipos de prevenção que podem cair na tua prova. Se já gostou do tema, já sabe. Deixa o teu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para ser notificado das próximas videoaulas. Bora lá? Então vamos lá começar nossa aula sobre prevenção e tipos de prevenção, passando rapidamente pelo conceito, que certamente você deve estar familiarizado com o conceito de prevenção, mas é importante reforçar o que é a prevenção: é impedir algum acontecimento futuro indesejável. Num sentido mais estrito, evitar o desenvolvimento de alguma doença, algum estado patológico, e no sentido mais amplo, inclui todas as medidas que limitam a progressão desse estado, tá, gente? E existem vários tipos de prevenção. Existe a classificação que certamente você já ouviu falar, né? Prevenção primária, secundária e terciária, que é a classificação de Livell e Clark. Vamos falar também sobre ela. Existe a prevenção quaternária, abordagem populacional, estratégia preventiva de alto risco e prevenção redutiva e aditiva. Isso mesmo, existem vários tipos de prevenção e nós vamos conhecer ao longo da aula. Vamos começar, né, pela mais popular e, gente, pela que mais cai em prova, tá? Essa classificação de Livell e Clark é a que mais cai em prova. Prevenção quaternária também é um tema super atual, tá sendo super discutido e tá vindo bastante em prova, mas essa daqui é disparado a que está mais presente nas provas, tá? Então, bora lá. Livell e Clark, eles classificam a prevenção de acordo com as características clínicas e epidemiológicas e de um ponto de vista cronológico, ou seja, considerando a história natural da doença, tá? Cronológico ao longo do tempo. Como assim? Vamos entender melhor. Prevenção primária, medidas que atuam antes do adoecimento, ou seja, é aquele indivíduo que é saudável, assintomático, ele não tem nenhum estado patológico ainda, ele não tem nenhuma doença. Impedem a ocorrência dessa doença. Inclui tanto a promoção da saúde quanto a proteção. E aí, tem dois conceitos de proteção que é importante que podem aí cair na tua prova. Tanto inclui a medida de proteção inespecífica. Como assim inespecífica? Não é específica de nenhuma doença. Por exemplo, quando eu oriento o paciente a não comer industrializados, a se alimentar bem. Quando eu oriento ele a beber água potável, né, para evitar aí parasitose e várias doenças relacionadas à água. Quando é discutido a importância do saneamento básico para a saúde. Então, gente, isso aqui é medida de proteção inespecífica, porque não tem nenhuma doença específica. Quando a gente fala de proteção específica, é uma medida dirigida a uma determinada doença. Por exemplo, a vacina. Quando eu vou lá e vacino para influenza, eu estou vacinando especificamente para influenza, né? Quando tomo a vacina para hepatite B, é vacina para prevenir a hepatite B, uma doença específica, tá? Então, essa é a principal diferença. Mas ambas, tanto a proteção inespecífica e específica, assim como medidas de promoção à saúde, fazem parte da prevenção primária, tá? Vamos agora para a prevenção secundária. Aqui, o objetivo já é detectar o adoecimento precocemente, tá? Para tratá-lo com mais efetividade. Seja em pessoas assintomáticas, como é no caso do rastreamento, seja em pessoas já oligossintomáticas ou sintomáticas, como é o caso do diagnóstico precoce, tá? Então, bora lá. Como é que funciona isso? Por exemplo, a gente tá agora no Outubro Rosa, né? Prevenção aí do câncer de mama. A gente faz o rastreamento numa população específica, que é considerada uma população que tem um risco maior, né? Então, mulheres entre 50 e 69 anos vão fazer lá a mamografia. Isso é um rastreamento. Eu vou pegar um grupo de mulheres, basear exclusivamente na idade. Elas, na maioria das vezes, não tem sintoma, não tem nada. Eu vou só rastrear para ver se tem alguém que tem algum câncer de mama, pra gente precocemente, detectar precocemente e prevenir o quê? Ter um tratamento mais efetivo, um tratamento que não demore tanto, um tratamento que leve a menos sofrimento, menos danos àquela mulher, tá? Isso é rastreamento, é prevenção secundária. Diagnóstico ou detecção precoce, já a doença já está estabelecida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Vem uma mulher, porque ela fez o autoexame das mamas no chuveiro, ela tem 40 anos, ela não está dentro da população alvo de rastreamento. Mas ela sentiu lá um nódulo, ela palpou um nódulo
E ela veio preocupada, então eu vou examinar as mamas dessa mulher, vou pedir os exames necessários para avaliar e aí diagnostica precocemente o câncer de mama naquela mulher, porque ela fez o autoexame das mamas. Qual seria uma medida de prevenção para diagnóstico precoce? Por exemplo, a educação em saúde, né? No postinho, na UBS, a gente ir lá, explicar às mulheres como é que faz o autoexame das mamas, os profissionais de saúde, a própria mídia divulgar isso, enfim, é uma medida de prevenção, porque eu estou orientando ao próprio paciente, dentro do autocuidado, fazer um autoexame e diagnosticar, detectar precocemente. Porque se eu não orientasse o autoexame das mamas, ela não ia diagnosticar precocemente. Talvez esse nódulo precisasse crescer muito até que ela percebesse, né? Então, eu espero que tenha ficado claro a diferença entre esses dois conceitos e os dois estão dentro de prevenção secundária. Vamos agora para prevenção terciária. Aí, gente, aqui já se confunde até com o próprio cuidado clínico. Como a gente viu, Levy-Clark é a história natural da doença. Então, primária, antes de adoecer, secundária, a gente pega ali no iniciozinho do adoecimento e terciária já está com a doença estabelecida. Por exemplo, reabilitar um paciente que tem sequelas de um acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame, né? Esse paciente, ele teve um derrame recentemente, mas quando eu promovo a reabilitação dele, fisioterapia precoce, medidas, eu tô prevenindo o quê? Complicações, sequelas mais graves, tá? Então, isso entra do conceito de prevenção terciária. E aí vem um conceito agora de prevenção que é super atual, tá super em alta, a gente tá discutindo muito sobre isso, sobretudo na atenção primária à saúde. Então pode cair na tua prova, que é a prevenção quaternária. Gente, o que é a prevenção quaternária? Ela altura essa configuração de Levy-Clark meramente cronológica da prevenção, que antes era centrada só nesse saber clínico epidemiológico, ou seja, considerando, né, a história ali da doença, né, a clínica, a epidemiologia, e agora eu venho para uma lógica centrada na relação do médico-paciente. Então, é considerada simultaneamente a visão do profissional e do usuário. Mas o que é essa prevenção quaternária? É eu evitar danos iatrogênicos e medicalização excessiva através dos incidentalomas e sobrediagnóstico. Como assim, doutora? O que é um incidentaloma? Por exemplo, vem lá o paciente no meu consultório e ele diz assim, eu quero fazer uma ecografia de abdômen total, né? Antigamente pedia para todo mundo isso aí. E aí eu pergunto, tá, mas por que tu quer fazer uma ecografia de abdômen total? Não, porque eu quero, é rotina, eu faço todo ano. Tá, mas por quê? Tem sintoma e aí eu vou lá, examino o paciente e não tem nada, não tem nenhum indício de que ele precisa daquele exame. Então, em decisão compartilhada, eu vou explicar para o paciente as evidências científicas que tem, que não há necessidade de solicitar o exame, porque pode ocorrer um incidentaloma. Por exemplo, eu pego a ecografia desse paciente e tem uma manchinha. Ai, meu Deus, uma manchinha, será que é um tumor? É melhor fazer uma biópsia. É melhor fazer um exame mais invasivo. É melhor. Quantos danos eu vou causar por uma manchinha, um incidentaloma que veio ali que não ia causar mal nenhum para aquele paciente? Então, é excesso, danos iatrogênicos, né? Então, por exemplo, se ele fosse fazer uma punção, ia ter um erro de punção e tudo. Então, é iatrogenia, causar mal ao paciente. Ou mesmo medicalização excessiva. Não, eu vou pedir todos os exames para esse paciente, todos os laboratoriais que existem, tudo. E aí veio uma enzima lá um pouquinho aumentada. Não, vamos botar remédio, bora botar. Gente, excesso de exame também causa excesso de remédios que muitas vezes não vão dar uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa, não vão mudar a sobrevida, morbimortalidade, nada disso. Então, hoje a gente está discutindo isso. Primeiramente, não fazer dano, tá, ao paciente. Um exemplo muito falado, né? Sempre que fala assim, prevenção quaternária, a gente discute a coisa do câncer de próstata, do rastreamento do câncer de próstata. Doutora, eu vi que tem um Novembro Azul e tem que pedir PSA e fazer toque retal em todo mundo. Não, o Ministério da Saúde não recomenda fazer PSA para homens assintomáticos, tá, gente? Fazer toque retal em homens assintomáticos. Mas o que é isso, esse Novembro Azul?
não é recomendação do Ministério da Saúde, tá? Apesar de ter aí na mídia essas campanhas e tudo, não é recomendado fazer para como era antigamente. Todo homem adulto vai fazer o PSA. Não, a gente não existe uma população específica. Vamos analisar caso a caso. Então, só pacientes sintomáticos que têm sintomas urinários, alguma disfunção sexual, alguma coisa que individualmente numa consulta com o médico desconfie de que pode ter uma hiperplasia prostática ou mesmo um câncer de próstata, a gente solicita o PSA, tá? Então, não é recomendado. E por que não é recomendado? Porque foi feito um grande estudo, viu que não mudava a morbimortalidade, tá rastreando o câncer de próstata, tá? E o que acontecia? Na verdade, a gente estava causando dano, porque vinha o PSA aumentado, daí ia lá, achava ou pedia ecografia depois, aí depois da ecografia vinha uma alteração, vamos puncionar. Acidentes de punção podem, por exemplo, dar uma disfunção sexual. Então, eu pegava um paciente saudável, né, com PSA aumentado, mas que não ia gerar nada lá na frente. PSA aumentado, e aí pedia ecografia, e depois pedia punção e complicação da punção, paciente com disfunção sexual. Então, entendem, isso é só um exemplo do que pode acontecer, mas viu-se num grupo populacional grande, num grande estudo, que a gente estava causando mais dano do que bem. Então, não, além dos custos para a saúde, né, gente? Então, não é recomendado fazer. E isso considera-se a prevenção quaternária, tá? Da gente desencorajar esse rastreamento de câncer de próstata na população masculina geral. Então, os pacientes chegam no meu consultório ainda pedindo, doutora PSA, tá? E aí eu vou explicar para ele que não precisa fazer em todo mundo, que não precisa fazer todo ano. Caso ele tenha algum sintoma, e aí eu faço aquela educação, né, de prevenção, de diagnóstico precoce. Caso tenha tais e tais sintomas, ele pode me procurar pra gente reavaliar a necessidade, mas que não é para fazer em todos os homens, tá? Então, esse conceito eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aqui nos comentários, porque isso aqui pode cair na tua prova e tu não vai dar bobeira de perder a questão. Vamos trazer agora 2 conceitos de prevenção, que é a prevenção redutiva e aditiva. Vamos começar pela redutiva. A redutiva, gente, é uma ação que diminui riscos e exposições decorrentes do modo de vida. Então, quando o paciente vem no consultório e a gente faz aquelas orientações para mudança de estilo de vida. Fazer atividade física, não fumar, não beber, se alimentar melhor. Tudo isso é diminuir riscos e exposições, porque se tu tá comendo comida muito gordurosa, muita fritura, industrializados, pode ter, por exemplo, lá na frente um colesterol muito elevado, pode vir a infartar, pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, enfim. Então, isso é exemplo de prevenção redutiva, é estimular tanto a mobilidade sustentável, que implica em atividade física rotineira, ou seja, vamos lá, vamos trocar o carro pela bicicleta, vamos fazer atividade física pelo menos 30 minutos por dia, tá? Não comer produtos muito processados, reduzir excesso de bebida alcoólica, tabagismo, tudo que faz mal à saúde, reduzir. Isso é prevenção redutiva, eu vou tirar o que tá causando mal, tá? Prevenção aditiva é quando eu coloco alguma coisa. Então, eu introduzi um fator, produto biotecnológico, produzido artificialmente e aplicado nas pessoas ou no ambiente com o objetivo de conferir a proteção. Por exemplo, a vacina. A vacina é um exemplo de prevenção aditiva. É algo artificialmente produzido que eu estou colocando nas pessoas para prevenir um adoecimento. O rastreamento também pode ser uma prevenção aditiva. Eu estou fazendo um exame, né, para detectar precocemente aquele adoecimento. Tratamento preventivo para fator de risco, grupo de risco, como por exemplo, pacientes que têm um risco cardiovascular aumentado, a gente faz uso da estatina, tá? O colesterol LDL tá muito alto, eu vou lá e boto estatina. A principal diferença entre elas, gente, é que a redutiva tem um potencial de dano nulo, ou seja, se eu faço uma prevenção que eu tô só orientando a pessoa a retirar coisas que fazem mal, o dano é nulo, né? Não tem efeito colateral, não tem nada disso. Já a aditiva, como eu tô solicitando um exame, como eu tô colocando uma vacina, como eu tô prescrevendo um remédio que pode ter um efeito colateral, é preciso ser bem embasada, tá? É preciso ter uma evidência científica de qualidade bem contundente pra gente recomendar e pode sim gerar dano. Por exemplo, quando a gente passa estatina aí pros pacientes, principalmente a civastatina, pode dar aquele efeito colateral tão conhecido de dor nas pernas. Então, tudo isso, né, é um potencial dano que uma prevenção
aditiva está causando no paciente, mas eu estou prevenindo um evento cardiovascular futuro, estou prevenindo um infarto, estou prevenindo, entendem? Então, espero que tenha ficado claro a diferença entre elas e o conceito entre elas. Bora lá, bora seguir. Estratégia de prevenção de alto risco. Essa estratégia de alto risco, a gente precisa identificar e convidar pessoas pertencentes ao grupo do alto risco para intervenções preventivas, tá? Então, são estratégias mais custo-efetivas. Por quê? Porque os recursos alocados são exatamente para aquelas pessoas que mais precisam. Então, vou selecionar um grupo que tem alto risco e eu vou fazer essas medidas preventivas, tá? Quais são os pontos fracos? Tem alguns, né, na literatura aí. Eu trouxe esses 3 aqui que eu achei interessante para vocês. Tende a medicalizar pessoas e converte assintomáticos em doentes. Então, aqui a gente pode relacionar até os rastreamentos, né? Então, eu vou lá, ou até mesmo uma triagem, né? É recomendado, tá, gente, na diretriz lá de hipertensão, que todos os adultos acima de 18 anos, chegou lá no serviço de saúde, tem que ser aferida a pressão. E aí eu vou lá, esse paciente não estava sentindo nada, mas aí eu diagnostiquei uma hipertensão nesse paciente, né? Vai lá, tem 2 consultas, faz tudo lá, faz os exames, diagnostiquei hipertensão. Ele vai agora passar a tomar remédio para pressão contínua, provavelmente para o resto da vida dele, tá? Então tem isso, tem o rastreamento, tem as triagens, tem essa coisa de você converter assintomáticos em doentes, mas assim, isso é discutível, né? Só que aqui, gente, a gente tem um baixo impacto na saúde e doença da população e na morbimortalidade coletiva. Porque eu vou estar pegando só um grupo de pessoas, né? Eu não vou pegar a população inteira. Então, acaba que o impacto, né, é baixo, considerando a população inteira. Então, por isso que é uma crítica para essa estratégia de alto risco. E tem alto potencial de dano iatrogênico. Afinal, eu tô botando remédio, eu tô fazendo exame nos rastreamentos. Então, esses são os pontos fracos e essas são as críticas que geralmente envolvem a estratégia de alto risco. Já a estratégia de abordagem populacional visa reduzir o risco do adoecimento em toda a população, tá? Então, o impacto aqui na morbimortalidade vai ser muito maior, gente, porque vai ser toda a população, tá? Então, alguns exemplos. Eu vou agora sancionar uma lei ou uma norma sanitária para proibir fumar em locais fechados e públicos. Eu vou aumentar os impostos sobre o cigarro. Eu vou obrigar o cinto de segurança. A lei seca não pode, vai ser multado, vai fazer bafômetro, enfim, não pode. Eu vou botar uma lei que as pessoas vão ser penalizadas se elas colocarem em risco a vida. Então, tudo isso, gente, gera um impacto muito grande na população geral, porque a lei é para todos, né? E reduz os acidentes de trânsito, por exemplo, tá? Doutora, mas eu tô meio confuso. Eu acho que, assim, foi muito tipo de prevenção. Eu tenho impressão de ter visto o rastreamento em vários tipos. E o rastreamento, calma, ele é secundário, eu não tô entendendo isso muito bem, eles se confundem, sim, gente, eles podem coexistir, tá? Então, para um problema específico, podem ser combinados vários tipos de estratégias diferentes de ações preventivas. Por exemplo, gente, eu trouxe aqui para vocês o problema do tabagismo associado ao câncer, principalmente o câncer de pulmão, né? Mas o tabagismo é fator de risco para quase todos os cânceres, tá, gente? Então, eu achei essa tabela super didática do Tratado de Medicina, Família e Comunidade e eu trouxe para vocês. Olha quantos tipos de prevenção tem aqui, né? Quantos tipos de estratégia de prevenção tem relacionados ao tabaco e ao câncer de pulmão. Por exemplo, quando eu vou lá e faço o que a gente acabou de falar, né? Sobretaxar o tabaco, proibir a população de fumar em local público, proibir propagandas na mídia, fazer educação nas escolas, enfim. Isso é uma estratégia preventiva de abordagem populacional, tá? Só que eu posso fazer também estratégia de alto risco, que é para quem? Para os fumantes, né? Para o grupo específico. E dentro desse grupo específico, eu posso fazer tanto prevenção redutiva como aditiva. Por exemplo, convidar os fumantes para pararem de fumar, né? Oferecer eles grupos, aconselhar eles, pedir para eles tirarem esse hábito de fumar e oferecer suporte para isso, né? Como os grupos aí que existem.
é um tipo de prevenção redutiva, dentro também da estratégia de alto risco, perceberam? E prevenção aditiva aqui seria usar, por exemplo, tratar eles com a nicotina, com a bupropiona, né, que inclusive recentemente tá inserida aí no Rename, né, e aí o SUS já tá fornecendo, enfim, eu usar remédio, prescrever remédio para o paciente para ajudar ele a parar de fumar. Eu tô colocando remédio para ajudar ele, é uma prevenção aditiva num grupo de alto risco, estratégia de alto risco, perceberam? Então, esses tipos de prevenção podem coexistir. Esses tipos aqui, esses últimos, aditiva, redutiva, alto risco e populacional, não costumam cair tanto quanto o de Livell e Clark e a prevenção quaternária, tá? Mas achei bem interessante trazer para vocês, porque se cair, vocês vão gabaritar aí a prova. Então era isso que eu tinha para falar para vocês na nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha te ajudado, contribuído para o teu conhecimento hoje. Se ficou alguma dúvida, você quer falar alguma coisa para mim, elogiar a videoaula, deixa aqui nos comentários. Eu amo ler os comentários de vocês, é super importante para mim e para o canal que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Não esquece também de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado da próxima videoaula, tá? Caso você esteja que seja inscrito no canal e ainda não seja membro da nossa comunidade Gabarita SUS, vai aparecer um link no canto superior direito da tela, onde vou te mostrar um vídeo sobre o que é essa comunidade de membros. Mas só para te adiantar, é uma área super exclusiva, que tem videoaulas exclusivas, transmissão ao vivo, resolução de questão, enfim. É uma coisa bem bacana que eu preparei para vocês, que alguns membros já estão lá aproveitando. O link para ser membro também tá aqui na descrição do vídeo, tá? E lembrando que, além de adquirir esse conhecimento, é importante vocês consolidarem o conhecimento. Então, vai aparecer um quadradinho aqui agora com o link para a apostila 1000 questões, tá? 1000 questões sobre SUS, organizadas por assunto, gabaritadas, que vão te ajudar muito. Se ainda não é inscrito no canal, vai aparecer também uma bolinha com meu nome aqui em algum canto da tela, com meu nome não, com a minha foto. Clica nela para poder se inscrever no canal, é super importante para ajudar a divulgar o canal. Então é isso, te vejo na nossa próxima videoaula.